Ela influencia o seu nível de consumo. Se você compra mais ou se você compra menos. Consome mais, consome menos. Ela influencia o rendimento dos seus investimentos em renda fixa, CDB, LCI, LCA, etc. Ela influencia o número de pessoas ou a quantidade maior ou menor de pessoas investindo em ações e fundos imobiliários. Ela influencia até mesmo o preço do pãozinho lá na padaria todos os dias pela manhã. Você sabe quem é ela? Não? Vem comigo nessa trilha financeira. Fala trilheira, fala trilheiro, Guia Sidney aqui com vocês, de volta para mais uma trilha nesta jornada dos investimentos. Mas antes, já se inscreva no canal, ative as notificações para você receber aqui os nossos novos vídeos. Já se inscreva, compartilhe e curta este vídeo, é muito importante para nós. Quem já comprou ou vendeu um carro usado ou tem um mínimo de entendimento sobre o mercado de venda e compra de carros usados, sabe que lá existe uma tabela FIPE, que é a tabela que serve como base, como parâmetro, relacionando os preços de compra e venda de carros usados. Na economia real, nós também temos uma taxa de juros que serve como parâmetro, serve como base para a economia, serve como base para as demais taxas de juros que são cobradas em empréstimos ou em investimentos. Essa taxa se chama Selic. Selic é uma sigla cujo o significado é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic, enquanto uma taxa, ela se divide, vamos dizer assim, em duas. Nós temos a Selic Meta e temos a Selic Over. A Selic Meta ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que se reúne de 45 em 45 dias para definir qual é a taxa Selic Meta, que é aquela Selic ali que todos vão olhar como uma meta, como um ideal, um parâmetro a ser atingido. Já a Selic Over, de overnight, operações que ocorrem do dia para a noite ou operações de um dia no mercado financeiro, é uma taxa de juros que é cobrada em operações entre bancos. Mas como assim entre bancos? Essa Selic, a Over ou Selic Overnight, que é cobrada nas relações financeiras entre os bancos, funciona da seguinte maneira. Os bancos são indústrias que compram e vendem dinheiro. Todo dia o banco recebe depósito, as pessoas vão lá e depositam dinheiro no banco ou fazem empréstimo. Você vai lá e toma um empréstimo. Essa entrada e essa saída de dinheiro, esse fluxo de caixa de todos os bancos no final do dia tem que ser positivo. Ou seja, ao final do dia tem que ter entrado mais dinheiro no caixa do banco do que saído. Se um banco emprestou mais do que recebeu dinheiro, ele não pode fechar o caixa no vermelho. Ele é proibido pelo Banco Central, que é considerado os bancos de fazer isso. Logo, ele precisa tomar dinheiro emprestado com outros bancos para fechar o seu caixa no azul. Isso é uma medida de segurança determinada pelo Banco Central para que o banco tenha dinheiro ao abrir no outro dia e você que está com o seu dinheiro investido lá quiser sacar, você tem a garantia que o dinheiro está lá para você sacar. Então, no final do dia, os bancos não podem fechar o seu caixa no vermelho. Supondo que o banco X fechou o seu caixa no vermelho, ele recorre até o banco Y, que fechou o seu caixa no azul, ou seja, recebeu mais dinheiro do que emprestou, e pede um empréstimo. O banco X fala, olha, banco Y me empresta dinheiro para eu fechar meu caixa. O banco Y vai emprestar, e quando o banco Y emprestar dinheiro para o banco X vai deixar como garantia pelo dinheiro emprestado títulos da dívida pública do governo federal na mão do banco Y. O banco Y segura esses títulos e fica com o compromisso de revender os títulos de volta para o banco X. Só que esta operação, embora tenha a garantia do título público, que é a operação compromissada, eu te empresto dinheiro hoje, te dou um título público como garantia, amanhã eu te pago o dinheiro e você me devolve o título, incide uma taxa de juros. É cobrada uma taxa de juros. E essa taxa de juros que é cobrada é a taxa Selic Over. Quando você faz para a sua reserva de emergência um investimento em Tesouro Direto Selic, o Tesouro Selic ele não remunera o seu investimento com a Selic Meta, ele remunera com a Selic Over, que é o que eu acabei de dizer, que é essa taxa de juros que o banco cobra um do outro quando um banco fecha o seu caixa no vermelho ao final do dia
precisa de dinheiro para ficar no azul, pega dinheiro emprestado com outro banco, esse outro banco cobra uma taxa de juros. Então, isso acontece no âmbito da Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, nós temos Selic Meta, determinado pelo Copom, que é o ideal a ser perseguido, Selic Over, que é a que vai remunerar os investimentos de renda fixa. E para que serve a Selic Meta? Para que ela é definida, como ela interfere na economia. Se a inflação está muito alta, está ali fora do centro da meta, digamos que a meta do governo é 6, 6,5, a inflação está 7, está 8, o governo, para controlar a inflação, para reduzir a inflação, ele aumenta a taxa Selic. Para diminuir a inflação, se as pessoas não estão consumindo, se a inflação está baixa e precisa movimentar a economia, o governo reduz a taxa de juros. Basicamente, quando se fala em política monetária, ou seja, circulação de dinheiro, a taxa Selic é utilizada para controlar a inflação. Aumentar a taxa de juros, a Selic, significa que o custo do dinheiro ficou mais caro. Logo, o crédito fica mais caro. O seu cartão de crédito, os juros do rotativo, os juros que incidem em todas as operações do cartão de crédito vai ficar mais caro. O juro do financiamento da casa fica mais caro, do financiamento do imóvel, aquela televisão que você compra parcelada ou aquele computador, tudo isso fica mais caro quando a Selic é aumentada pelo Copom, pelo Banco Central, com o objetivo de reduzir os níveis de inflação, com o objetivo de baixar a inflação. Aumentou a Selic, aumenta o custo do dinheiro, as pessoas consomem menos. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se a atividade econômica está devagar, as pessoas estão gastando pouco e o governo precisa influenciar as pessoas a consumirem mais para a economia crescer, para o país crescer e gerar mais emprego, o que o governo vai fazer? Desde que a inflação esteja controlada, o governo vai reduzir a taxa Selic. Com a redução da taxa Selic, o crédito fica mais barato, o crédito do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito, os juros para financiar o imóvel, para financiar o carro, a televisão, etc. Esses juros ficam mais baratos. Com os juros mais baratos, as pessoas tendem a consumir mais, porque tem mais dinheiro em circulação, a taxa de juros está barata e a pessoa fica incentivada a fazer mais investimentos, colocar mais planos que dependem de dinheiro em prática. Então, a taxa Selic, basicamente, ela é utilizada, a Selic Meta, para controlar a inflação. E controlando a inflação, determina aí o nível de consumo das pessoas. Se o crédito fica mais barato, as pessoas consomem mais. Se o crédito fica mais caro, as pessoas consomem menos. A Selic também influencia no dólar, é isso mesmo. Quando a taxa Selic está muito alta, o investimento estrangeiro, o investidor dos Estados Unidos, da Europa, ao olhar para o Brasil e ver uma taxa Selic na casa dos 10, 12, 14%, ele se sente mais motivado a investir no Brasil. Quando a Selic está muito baixa, como está agora, se ela estiver na casa dos 6% ou dos 2%, ele olha para cá e não se sente tão motivado a vir investir aqui no Brasil. Por que isso? Na economia global, a economia considerada a mais segura do mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, historicamente, pagam uma taxa de juros muito baixa para quem investe nos títulos da dívida pública do governo dos Estados Unidos. Quando os investidores estão temerosos, estão com medo da economia, de forma geral, eles correm e investem no Tesouro Americano, porque eles têm uma garantia de que não vão perder o seu dinheiro. São considerados os investimentos mais seguros. Agora, se o investidor quer ganhar um pouco mais de dinheiro, ele precisa arriscar. Ele não pode deixar o dinheiro aplicado em títulos da dívida do governo americano. Logo, ele começa a olhar para outros países, em especial países emergentes como o Brasil, procurando taxas de juros mais atrativas, onde vai fazer o dinheiro dele render mais. E aí ele começa a olhar para países como Brasil, Índia, China, México, e por Indonésia, Tailândia, e ver quais desses países têm as taxas de juros mais altas para fazer o dinheiro dele render mais. Se a taxa de juros do Brasil está muito baixa, como é o caso agora, não vale a pena investir aqui. Por quê? Ele vai estar correndo um grande risco, já que somos um país emergente, e vai ter pouco retorno. Ao invés de vir dólar para cá, porque o investidor estrangeiro, quando quer investir no Brasil, ele tem que pegar o dólar dele e transformar em real, então está entrando o dólar e a taxa de câmbio cai. O dólar cai.
Ao invés dele vir para cá, trazendo os seus dólares, fazendo a taxa de juros diminuir, sendo que a Selic está baixa, ele vai para outro país. Ele vai investir no México, se a taxa de juros lá tiver 5% ou 8%, na Indonésia, na Turquia, por exemplo, onde as taxas de juros estão mais altas. Se ele está tirando o dinheiro dele daqui, ele investiu aqui em reais, ele converte esses reais em dólares e leva para investir em outro país, no México, por exemplo. Então está saindo dólar. Resumindo isso, quando a taxa Selic está muito alta, o investidor estrangeiro fica estimulado a investir no Brasil. Então entra dólar no Brasil. Com muito dólar entrando, a taxa de câmbio reduz. Quando a taxa Selic está muito baixa, isso quer dizer que o investimento que está sendo feito aqui está sendo remunerado menos. Logo, o investidor fica desestimulado e tira dinheiro daqui. A saída de dólar faz com que a taxa do câmbio, faz com que o valor, o preço do dólar suba. Então, é esta a relação da Selic com o dólar. Outra influência da Selic é nos investimentos. Quando você investe em renda fixa, majoritariamente, os produtos de renda fixa são influenciados pela taxa Selic. Quando a Selic está muito alta, a poupança vai render mais. O CDB, a LCI, a LCA, todos esses produtos rendem mais quando a Selic está alta. A Selic baixou, obviamente, esses produtos passam a render menos também. Com a taxa de juros baixa, renda fixa rendendo menos, o que as pessoas fazem? Elas precisam, assim como o investidor estrangeiro, correr mais risco. Então elas começam a olhar para a bolsa de valores e começam a procurar investimento em boas empresas que vão rentabilizar o valor do dinheiro investido. É aí que cresce o investimento em renda variável, como em fundos imobiliários e ações de boas empresas pagadoras de dividendo ou empresas para crescimento, para valorização de patrimônio ou construção de patrimônio ao longo do tempo. Recapitulando o vídeo, todas essas ideias que a princípio é um pouco complexa, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela influencia o nível de consumo das pessoas através do controle da inflação. Se a inflação está alta, a taxa de juros Selic, que é a taxa básica, é aumentada, as pessoas consomem menos. Se a inflação está baixa, reduz-se a taxa de Selic, a inflação baixa e as pessoas vão consumir mais. Se a Selic também está muito alta, os investimentos no país, os investimentos no Brasil ficam atrativos para o investidor estrangeiro. Entra mais dólar, a taxa de câmbio, então o preço do dólar cai. Se ela está muito baixa, os investidores estrangeiros vão procurar outros países emergentes, como México, Turquia, etc., e vão levar os seus dólares para lá. Essa fuga de capital do país faz com que a taxa de juros suba. Com a taxa de Selic muito baixa, o seu investimento em renda fixa rende menos. Logo, você precisa se expor um pouco mais de risco e procurar investir em renda variável, fundos imobiliários e ações, por exemplo. Então, de forma geral, isso é a taxa Selic e esta é a relação da taxa Selic com a inflação, o consumo na vida real, a relação da taxa Selic com o dólar, a relação da taxa Selic com os investimentos em renda variável e com os investimentos em renda fixa. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da nossa trilha de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo explicando para você ou a gente responde lá tirando a sua dúvida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo na próxima trilha. Até mais!